Isso não é fácil, não. Mas 7 pessoas estão me devendo. E dessas 7, 5 abriram, viu, a lista, 2 nem abriram. Não chegaram nem a abrir. Mas 5 abriram. Então, talvez possa ser que seja o caso de Fernanda, por exemplo, só faltavam 4 questões. Então, tranquilo. Não, foi, DNB ok, tranquilo. Tinha faltado, realmente. Então, assim, teoricamente, não fizeram, assim, 6, 5, porque DNB não tem como fazer, porque faltou a aula. Mas tem mais que aula eu também faltei, se for assim. É o quê? Eu faltei também, se for assim. Ah, não, foi, Eu tava teoricamente. na faculdade. Foi, não, mas, gente, só que eu falei agora, tinha aula gravada. Concorda comigo? Tinha aula Não, gravada? a aula eu vi, viu? A aula foi. Aí sim, viu? Aí sim. Mas tem aula gravada. Vocês duas, a Dena e a Alina, da farinha do mesmo saco. Tô vendo aí que já estão, ó, se juntando, se unindo. Vocês nem se conhecem, então vão baixando a bola as duas, hein? E nem vão se conhecer, que eu não vou deixar. Tá certo? Alguma questão que vocês queiram responder? Tiago, tu chegou a fazer, Tiago, deixa eu olhar. Não, tô brincando. Como é? Ei, e aí? Um slide, Fabrício, com as questões para ver se tem uma que eu não gostei ou que eu achei difícil fazer. Teve um que você me ajudou? Deixa eu botar aqui que eu vou compartilhar a tela. Que é a mesma coisa, né? Compartilhar a tela aqui com vocês. Agora vocês falam isso, tem alguma lá que vocês acharam interessante. Interessante tem um monte. Porque, assim, tiveram questões boas, mesmo que teve questão ali que, pô, quem respondeu aquilo ali pode pegar a questão de onde for, velho. Vai conseguir fazer o que bem entendeu, o que quiser. Porque, minha amiga, tem questão aqui que, ó, vou lhe dizer, viu? É de suar, fazer suar a camisa, viu? É de suar a camisa. Não vou negar para vocês, não. Mas é necessário, não tem para onde correr, não é, Fernanda? Tem que fazer. Questões de. Olha, é o difícil agora, para futuramente a gente, né, encontrar uma coisa mais fácil. Olha só, tem essa nossa primeira questão aqui, ó, tá vendo? Todo mundo conseguiu fazer a primeira questão. First. E aí, todo mundo conseguiu? Olha, precisa corrigir. Eita, mentira. Eu sempre, Aline. Acontece muito também, eu sou professor, mas acontece, é um sinal, viu? Principalmente quando eu faço muito ansioso, eu vou com muita sede ao pote. E essa, quem consegue fazer essa? Eu amo o CE, cara. Aline, consegue fazer essa aqui, Aline? Olha, a segunda, né, Aline? Ei, gente, quando eu falo Nina, é a Aline, ó, vamos fazer assim, quando eu falo Nina, é a Aline, que foi minha aluna do Montessori, Araújo. Quando eu falar Aline, aí é a Aline, a minha irmã, a pessoa, ok? Porque eu não sei para quê, eu vou ter que expulsar uma, vocês vão ter que tirar e poupar vocês duas para ver quem eu vou tirar da aula, para não confundir. Vocês querem fazer uma votação? Vocês querem que eu tire quem? Segunda questão, ó. Bora lá, pra gente fazer. Imagina tirar uma pessoa, cara, aí vocês voltam, aí vem Cláudio Eugênio e fala, bom, eu quero que tire a Araújo, olha. Aí, vai ficar um clima chato. Do jeito que eu gosto. Ei, let's go. Ó, a questão da UCF, eu amo essa faculdade. A função real de variável real definida por, olha, Tiago, olha a função aqui, cara. X mais 2 dividido por x menos 2. Ela é invertível, ou seja, ela tem inversa. Se f de menos 1, gente, f de menos 1 ele falou, é a sua inversa. Então, o valor dessa expressão inteira, ó, se liga, f de 0 mais a inversa da função no ponto 0 mais a inversa da função no ponto menos 1, tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Meu Deus, entendi nada. Entendi nada, Temer. Entendi nada. Mas vamos lá para a gente fazer. Eu quero que alguém me diga. Se uma função admite inversa, qual é a classificação dela? Ninguém lembra. Ou Subjetora?
bem, objetora. Cara, ei, calma. Classificação. Por isso que eu digo a vocês, ó, as mulheres têm que batalhar muito para chegar no homem, viu? Porque vocês estão vendo ali que pois é. E aí, Ana, o que é que você acha? E aí, Nina, o que é que você acha em relação a isso? E aí, Clara, o que é que você acha em relação a isso, Clara? Hum? Na sua Eu acho defesa, que o que é que você você devia... fala? Não, eu acho que você devia guardar sua opinião para você, porque na terça-feira passada eu dei minha vida por essa lista e eu te perturbei o dia inteiro. Então, você sabe que eu estou sabendo do assunto. Então, me diga a sua. É que é verdade. Ela agora falou certo. Portanto, retiro tudo que eu falei em relação às mulheres, já que eu sou fã das mulheres. Ok? Já digo isso. É. Só não sou fã de ela. Não, sou, aqui eu sou. Matemática, porque ela gosta de matemática. Eu não sou fã de ela em física, desculpa, tirando. Eu sou fã dela aqui, em física eu não sou, não. Tá? Quais são as classificações das funções? Luzinete? Tinha injetora, Isso. subjetora e as duas lá juntas, esqueci o nome. Muito bem. Injetora, sobrejetora E e como bijetora. bijetora. Perfeito. Aí, ó, se uma função ela admite inversa, nós dizemos que ela é bijetora. Por quê? Porque bijetora é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok? Ah, pô, minha filha, ó, não fico falando muito não, senão daqui a pouco eu tiro, viu? Você dá aula. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a inversa. Como é que eu determino a inversa de uma função? Troca quem por quem, lembrando que f de x é y. Muito bem, isso mesmo. Y por X. Muito bem, então presta atenção, ó. Aqui no lugar do y eu vou botar x, tá vendo? E no lugar do x eu vou botar y. Tá vendo? Fechou, né? Massa, 10. Aí aqui agora o que eu vou fazer? Professor, eu posso encontrar a inversa? Posso, mas se eu quiser, eu posso simplesmente substituir aqui. Eu não tinha falado isso para vocês, porque eu queria que vocês se matassem mesmo, para fazer a questão original, mas não precisa não. Então só por quê? Aqui já é a inversa. Aqui já é a função inversa. Só que a função inversa, sem ela estar isolada. Mas isso já é a inversa. Acabou. Tá certo? Já é a inversa. Aí, quando eu tiver questões de ponto, eu não preciso resolver a inversa toda, Aline. Deu para entender, Aline, pessoa? Irmã, não precisa. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou determinar todos os pontos. Primeiro, f de 0. Ei, o número que está dentro do parêntese é o x ou é o y? Me lembrem aí. É o X. Sim. Muito bem, é o x. Isso. Agora, gente, se liguem aqui, olha só. Eu tenho f de 0. F é a original. A original é essa primeira que ela me passou. Quando eu tiver f elevado a menos 1, é que é a nossa inversa. Então, vai ficar assim, olha só. Vou substituir nessa original. Onde tem x, eu boto 0. Então, fica 0 mais 2, dividido por 0 menos 2. Vai ficar 2 sobre menos 2. Faço o jogo de sinal, mais com menos, 2 sobre 2 menos 1. É o valor de f de 0. Fazendo aqui agora só f menos 1 de 0. Ou seja, na inversa, eu vou substituir o 0. Então, a inversa está aqui. Lembrando, quem está dentro do parênteses substitui por x. Então, vai ficar 0 igual a y mais 2, tudo isso y sobre y menos 1. Vocês viram o que foi que eu fiz? Não precisei, até nas resoluções lá das questões, eu fiz encontrando a inversa original. Mas eu não preciso quando for o ponto. Porque quando é ponto, eu só preciso pegar o valor do x e substituir. Acabou. E agora, olha só, eu tenho isso. O y menos 1 está dividindo. Passa como, Aline? Aline, irmã? Multiplicando. Muito bem. Qualquer coisa multiplicada por 0 é quanto? É o Quando eu mesmo valor. multiplico qualquer coisa. Não, quando eu multiplico por 0, Zero. 0. Muito bem. Então vai ficar assim, Sim. né? Ó. Ei, mas deixa eu 0 perguntar, vezes por que tá menos 1? Não era menos 2, não? Y menos 2? menos 2. Agora sim. Aí quando eu fizer 0 vezes y menos 2, quanto é que vai dar isso? Isso daqui. Deixa eu repetir ainda. Calma, pera. Ô, Nina,
Até essa parte aqui, tu entendeu? Da inversa. Não foi? Se for Pronto. comigo, sim. Não, é Nina. Nina, quando eu falar Nina, é a Araújo, tá certo? É. A era um embaixo, não foi? O Aline, é porque, olha só, Nina, é porque aqui eu tinha Y menos 2. Aí eu tinha botado 1 embaixo. Eu errei na hora de copiar. Porque eu tomei o 0 e hoje, sabe? Nada contra as pessoas que a gente traduziu. Ok? Aqui eu só troquei, tá certo? Aí, ó, quando eu fiz assim, 0 vezes Y menos 2. Gente, quando eu multiplico, Tiago, quando eu multiplico qualquer coisa por zero, isso aqui dá zero. De cara. Se eu tivesse 100 vezes zero, dava zero. Independente do tamanho do número, quando eu multiplico por zero, dá zero. Então, isso vai ficar zero. Vai sobrar do outro lado, y mais 2. Vou espelhar. Y mais 2 é igual a zero, portanto, y, passando 2 para o outro lado, passa negativo, menos 2. Então, eu tenho que o valor disso é menos 2. Tá vendo ali? Ó, depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? O terceiro aqui, ó. Tá vendo? Terceiro. Deixa eu até botar aqui, ó, velho. Meu Deus, eu tenho que fazer uma aula nova de organização de quadros. Deus me livre, eu era tão organizado, mas agora. A inversa em menos 1. Então, olha só. Onde tiver x, eu vou botar menos 1. A inversa, que é essa daqui. Então, fica, olha só, se liguem. Menos 1 igual a y mais 2 sobre y menos 2. Meu Deus do céu, y menos 2. Aí, de novo, o y menos 2 está dividindo. Passa como para o outro lado? Multiplicando. Muito bem, então ficou. Ó, presta atenção. Menos 1 vezes y menos 2 igual a y mais 2. Faça o que com esse menos 1? Distributivo, né? Menos 1 vezes y dá quanto? Alguém responde rapidinho. Menos y. Menos Muito y. bem. E aqui? Mais 2. Mais 2. Isso aí. Tá vendo? E esse menos y tá aqui. Passa como para o outro lado? Explicar. Positivo. Fica menos Negativo. y. Negativo, né? Isso vai ficar menos y com menos y. Menos 2y. Muito bem. E esse 2 do lado de cá passa como? Negativo. Fica menos 2. Negativo. Então o y vai dar quanto aqui? No final? Menos 1. Vai dar 2 positivo. Vai dar 0 aí. Zero. Aí dá 0. Quando eu for dividir, pô, não vai dar zero? Do outro lado? Todo mundo entendeu isso aqui, não foi? Sim. Deu zero. Pronto, já fiz direto. Ó. Deu zero. Aqui, tá vendo? Ó? Com isso dando zero, agora a resposta final é substituir. Ó. Aí vai ficar assim. Vejam só, no lugar do f de zero, ó, a resposta final. No lugar do f de zero, eu vou botar menos 1. Mas, eu tenho que lembrar que isso tudo é ao quadrado, né? A inversa deu menos 2. E essa inversa deu 0. Tudo isso ao quadrado. Tá vendo aqui, DNB? Ó, presta atenção. Resposta. Vai ficar menos 1. Aí faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. E o 0 não precisa repetir, porque ele não altera nada, não é isso? Agora, menos 1 com menos 2 dá menos 3. E menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. 9. Dá 9. 9 positivo. Letra C, né? Ó, todo mundo entendeu ali? Diz aí. Foi desafiadora, não foi aquela questão? Essa questão. Chatinha, né? Eu consegui entender, eu fiquei surpresa, sabe? Quando eu vi esse monte de F de alguma coisa, eu fiquei, meu Deus. Ei, fantástico, não foi? E a 3? Ei, e eu Lutei. Penei aí nessa daí, porque eu tava tentando entender a questão. Essa aqui. Ei, sabe por quê? Porque eu deixei como desafio para vocês relembrar, revisar sozinhos, para vocês revisarem sozinhos, a parte de domínio. Olha, o Thiago também pelou nessa. Porque eu deixei para ver se vocês percebiam que vocês tinham que revisar a parte de domínio. Tá certo? Porque eu deixei, eu disse, cara, eu vou deixar, não vou explicar domínio aqui, para eu ver se eles lembram como é que faz para determinar o domínio de uma função, ver se a galera lembra. Mas aí hoje eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem, viu? Tirem print rapidinho. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Vou apagar. Viu? Apagando, ó. E essa questão aqui, ela já foi mais bem elaborada, viu? Ó, vocês querem que eu faça ela ou não?
É preciso fazer? Faça. Faça aí. Aí, pode deixar fazer essa questão aqui. Aí depois escolhe só mais uma, né? Para fazer uma ou duas. O EPD, ó. Uma função invertível f definida em R menos 3, ou seja, podem ser todos os números menos 3. Além de informação da função original, ó, f de x igual a x mais 5 sobre x mais 3. Deixa eu conferir. Tá certo. Tem contradomínio em R. Deixa eu anotar isso aqui, ó. O contradomínio, que eu vou chamar de CD, né? Que eu já vinha chamando de CD lá no início. Quem tá perdido nisso daqui tem que assistir a primeira aula, viu, gente? Mas consegue acompanhar de boa. O contradomínio são todos os reais menos um determinado y0. Fechou. Onde R é o conjunto dos números reais. Então, o valor desse cara que não pode ser é quem? Então, gente, olha só, perceba. Ele me passou a função original e me passou o contradomínio dela. E quer saber qual é o número que o contradomínio não faz parte? Ô, gente, bora lá. Eu tenho uma função original. Vou chamar de função original aqui, ó. Original. Tá certo? Essa função original, ela sai de um conjunto A e parte para um conjunto B. Relembrem aí para mim. O conjunto A, que é o conjunto de saída, a gente chama isso aqui de quê? Qual é o nome que nós damos? Domínio. Muito bem. E o conjunto de chegada? CD. Isso, muito bem. CD. Contradomínio. Isso daqui é para original, pô. Quando nós temos a inversa, o que nós fazemos com esses caras é simplesmente inverter. A função não estava saindo de A para B, pronto, a inversa vai sair de B, porque isso é que significa inversa. É a gente poder inverter esses caras, ou seja, o B, que antes era o contradomínio da original, agora é o domínio da inversa. E o A, que era o domínio da original, é o contradomínio da inversa. Aí eu costumo escrever essa relação da seguinte forma. Prestem atenção, viu? O contradomínio de f de x é igual ao domínio da inversa de x, da sua inversa. Tá vendo? Matematicamente a gente escreve daquele jeito, pô. Então, percebe, ele não quer saber qual é o elemento que não pertence ao contradomínio da original. Então, quando ele te pedir o contradomínio da original, você precisa primeiro determinar a inversa dela. Ah, professor, isso aqui é em todos os casos, tá certo? Já determina a inversa. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui, determinando a inversa? Como é que eu determino a inversa de uma função? Troco y pelo x e x pelo y. Isso aí, justo. Então, ó, quando eu for trocar, daqui a pouco eu vou recarregar isso aqui, tá? Uma porcaria. Ó, então eu vou fazer isso aqui, tá? Troca x igual a y mais 5 sobre y mais 3, tá certo? Ô, gente, perceba aqui, ele já não está trabalhando mais ponto. Ele está querendo que eu estude a função, então eu preciso encontrar a função original. Tá certo? Então, olha só. Aqui embaixo do x eu tenho 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Tá certo? Os dois. Vai ficar assim. 1 vezes y mais 5 dá y mais 5. Por quê? Porque multiplicar por 1 dá o próprio número. Tá certo? E agora aqui vai ficar x que multiplica y mais 3. Faço o que com esse x? O que é que eu faço com ele ali para resolver? Deixa eu pegar aqui a tinta, gente. Me diga aí o que a gente faz ali. A distributiva. Muito bem, faz a distributiva. Deixa eu só recarregar aqui, gente, rapidinho. Botar a tinta, porque senão daqui a pouco essa ponta aqui já não vai prestar para nada. E vou precisar trocar. Eu já tinha falado para os meninos lá que eu não estou trocando muita ponta. Eu tenho um monte de ponta original. Mas é porque ponta é muito cara. E essa aqui não tem muito tempo que eu troquei, não. Porque senão, minha filha, pelo amor de Deus, né? Não estou cagando dinheiro. Isso aí vou ter que fazer o quê? Vou ter que dobrar a mensalidade de Clariogênia, que é rica. E dobro sem pena. Isso Dobro porque não, antes ele queimava mulheres, que era defensor. Então, Pois é, tá, não né? mulheres ricas, mulheres pobres. Pô, já melhorou, não foi, Clarinha? Clarinha, sem poder dizer que não é, né, Clarinha? Mas tu faz Eu não vou me sentido. estressar com isso hoje. Aí do Clarinha, faz sentido, faz sentido. Eu rica, como é que eu faço?
Em relação a Oi. essa questão, uma coisa assim que eu tinha ficado perdida, sem saber como resolver. É porque na minha cabeça, pelo que a questão estava dizendo, a gente tem que dizer qual que era o X. Mas é para dizer qual que não é. Muito bem, isso mesmo. Eu fiquei assim, como é que eu vou descobrir qual que é? Ei, é estranho, né? Agora eu vou fazer aquela distributiva como vocês disseram. X vezes Y dá XY e X vezes 3 dá 3x. Tá certo? Agora o que é que eu vou fazer? Eu quero isolar o Y, concordam comigo? Então eu tenho que fazer o quê? Quem tem Y põe de um lado, quem não tem põe do outro. Aqui vai ficar assim, XY tá positivo, passa negativo, não é isso aqui, Nina? Ó, passei. Agora, o 5 que tá positivo, eu passo como? Negativo. Muito bem, negativo. Quer isolar o Y. Dá para botar aqui em evidência aqui? Desse lado? O Y, muito bem. Quando eu boto em evidência, Clarinha, sobra quem? Dentro do parênteses. 1 menos X. Muito bem, tá vendo? Ó. Aí eu vou pegar esse 1 menos x ali que tá multiplicando, passa ele dividindo, ó. Fica 3x menos 5 dividido por 1 menos x. Aqui, ó. O Y. Que perfeito, tá vendo? Essa aqui é a nossa inversa. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar o domínio dela. Deixa eu relembrar com vocês aqui, ó. Rapidinho, tá certo? Domínio de função. Eu tenho sempre dois casos de domínio. O primeiro, deixa eu botar aqui, domínio da função real. Domínio da função. Tá certo? E lembrando que domínio da função, quando eu falo, é sempre os números reais. A gente vai aprender domínio de função nos números complexos. Aí as regras são outras, tá certo? Por exemplo, olha só. O primeiro caso, gente, é quando vocês têm aqui fração, tá certo? Para casos de fração. Gente, para casos de fração, o domínio, ou seja, o denominador, ele precisa ser diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tenho aqui y igual a, sei lá, 4x sobre x, 2x mais 5, por exemplo. Tá vendo? A gente tem que isso aqui é uma função que está escrita em forma de fração, porque fração é o número em cima e o número embaixo. Tá vendo? E aí, para que seja domínio, essa parte de baixo, que é o denominador, chama aqui, denominador, tem que ser diferente de zero. Porque não existe isso daqui, ó. Por exemplo, 1 sobre 0. Não posso. Isso aqui a gente chama de indeterminação na matemática, tá vendo? Isso aqui, no cálculo diferencial integral, isso aqui parte para o mais infinito. Aí não dá, tá vendo? Porque é como se você pegasse um número e dividisse por uma coisa minúscula, tão pequena, que chega a ser o nada. Aí a gente diz que aquilo ali é o infinito. Aí isso que a gente chama de indeterminação matemática. Então, como é uma indeterminação, tá vendo esse cara que está aqui, que é o denominador? 2x mais 5. Quando é fração, você tem que botar que ele é diferente de zero. Aí aqui você resolve normal. 2x tem que ser diferente a menos 5. X tem que ser diferente de menos 5 sobre 2. Aí o domínio da função vai ficar assim, ó. A gente escreve assim. Domínio de f de x são todos os reais menos esse ponto aqui, ó. Menos 5 sobre 2. Entenderam? Como é que a gente faz, ó? Quando a gente tem ali uma função escrita em forma de fração. Mas outra forma também que nós temos é quando tem raiz de índice. Aí, raiz de índice par, o negócio já é outro. Essa raiz de índice par, ela precisa, ó, ser maior ou igual a zero. Porque, gente, nos números reais eu não tenho, por exemplo, raiz de menos 2. Isso não existe. Raiz de menos 2. Não existe. Nos números reais. Números complexos tem, mas aqui eu não tenho. Então, esse número de dentro tem que ser maior ou igual a zero. Por que, professor, pode ser zero? Porque a raiz de 0 é 0. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Olha, eu tenho uma função escrita em forma de radiação. E o índice é 2. Se o índice for par, aí isso aqui de dentro é só o de dentro. Cuidado, tá? Tem que ser maior ou igual a 0. Aí aqui resolve normalmente. 2x maior ou igual a menos 6. X maior ou igual a menos 6 sobre 2 menos 3. Tá vendo? Aí o domínio é esse daqui. Botaria x pertence aos reais. Tá o quê? X tem que ser maior ou igual a menos 3. Tá vendo? Quero que vocês me digam, nesse nosso caso aqui, certo?
Por quê? Nós iremos encontrar o domínio à inversa. Ou seja, nós iremos encontrar o domínio de f, deixa eu botar aqui, ó, de f elevado a menos 1. Tá vendo? E aqui vai ser a mesma coisa do contradomínio da função original, que é o que eu quero. Tá vendo? Porque eu tenho que estar o contradomínio. Aí eu vou ter que encontrar o domínio. Nesse caso aqui, qual é a restrição que nós temos? Nós temos a primeira restrição ou a segunda restrição? Ó, olha, Primeiro. primeira, muito bem. Então, esse denominador tem que ser o quê? Se é a primeira. Não pode ser 0. Muito bem. Então, eu boto assim. 1 menos x é diferente de 0. Tá vendo? Então, menos x é diferente de menos 1, multiplicando por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa. X tem que ser diferente de 1. Tá vendo? Então, podem ser todos os reais menos o 1. Olha, quem é esse cara aqui, ó? Y0 só pode ser 1. Letra D. Tá vendo? D de Deus. Muito difícil. Ou tranquilo? Agora. Tranquilo. Gente, velho. Aqui. Não, mas tipo, eu tava fazendo, sabe? E aí tinha dado y igual a 3x menos 5, 1 menos x, sabe? Desse aqui certinho. Só que eu fiquei, o que eu tenho que fazer agora, meu Deus? E aí eu fui pesquisar, né? Tipo, esse negócio de domínio, contra-domínio e tudo mais, sabe? Aí eu falei, aí quando eu li o negócio, não pode, é igual a 0. Entendi. Era isso que eu queria que vocês tivessem lembrado. Tá vendo? Mas todo mundo entendeu agora. Porque realmente é meio complexo, é meio chato. Mas você se acostuma, gente. Não tem pra onde correr, não, viu? Não, mas tá tranquilo essa parte aí. É porque quando eu tava fazendo, eu fiquei muito confusa. Porque na minha cabeça era para dizer qual número X era. E não qual que não era. Não era, né? Eu sei, entendi. Tem mais algum que vocês querem que eu resolva? Ó, vê aí, ó. Tem a 4. Eu ainda quero terminar de ministrar uma parte aqui, ó, para vocês, viu? Eu só preciso de 15 minutos. Chama a questão, por favor. Qual? A 10. Deixa eu ver. Pra ver se eu lembro do 10. Aqui a 10, qual é? Penei. Penei bastante. É aquele anulou. Essa daqui foi a que tinha tido 2 questões que eu anulei. Bom, porque eu penei muito essa questão. Eu penei muito. Ela é meio chata, né? Ela é meio chata mesmo. Tem pra onde correr, não. Bem podre. A minha tem dado letra D. Não sei se tá certa a letra D, porque eu marquei a letra D. Mas depois de muito lutar. Foi dado menos 5, não foi? A vocês? A minha deu menos 5. Bora fazer, então, por esse método que vocês tinham falado, ó, rapidinho. Só para eu ver aqui se deu tudo certo mesmo, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Essa questão aí, ela não é muito fácil, não, viu? Não vou negar para vocês, não. Já a questão é mais complexa. Olha por quê. Essa aqui é a 10ª questão, tá? Ó, 10ª questão. Fala o seguinte, considerando as funções f de x e g de x, deixa eu anotar aqui, ó. F de x é 3x menos 2, e g de x, aluno, é menos 2x mais 1, tá certo? Ele quer o valor de k, de forma que você tem aqui que f de g de k, no caso, elevado a menos 1, ou seja, a inversa disso tudo aqui, seja 1. Vamos ver aqui. Ó, como ele está trabalhando com a gente essa coisa maluca, o que nós temos que fazer é sempre trabalhar de dentro para fora. Então, eu vou trabalhar primeiro o G de K. Vê se vocês entendem, ó. Sempre começa com o que está dentro, ó. O que está dentro aqui é G de K, tá vendo? Por quê, professor? Porque não adianta eu colocar agora, por exemplo, a F de menos 1. Tá certo? Eu vou deixar para fazer ela por último, que eu acredito que fica melhor para a gente fazer. Então, ó, primeiro eu vou determinar G de K, tá certo? Então, na função G, eu vou substituir K no lugar de X. A G não está aqui, vamos ficar com menos 2K mais 1. Meninas, a de vocês estava assim até agora? Quem lembra o que você estava fazendo? Estava assim. Assim, né? Perfeito, muito bem. Depois, nós iremos fazer a de fora, que é a inversa da f de x, tá vendo? E aí, para determinar a inversa, eu troco, ó, fica
x igual a 3y menos 2. Então, 3y menos 2 é igual a x, 3y é igual a x mais 2. Eita, meu Deus, aqui eu botei x. Né? Então, y só pode ser x mais 2 sobre 3. Vê se está certo. Comparado com o divulgado de vocês. Deu Tá isso. certo. Isso, né? Muito bem. Aí agora o que é que eu vou fazer? Dentro desta criatura, eu vou botar g de k. Olha aqui, tá vendo? Então, para encerrar, ó, vou ter que f de g de k é elevado a menos 1. Então, nesta inversa, eu vou substituir essa criatura. Então, vamos ficar assim, ó. No lugar de x, eu vou botar menos 2k mais 1. Então, fica menos 2k mais 1, tudo isso mais 2 sobre 3. Só que a questão me diz que essa f de g de k elevado a menos 1 é quanto? Na questão. 1. Então, fica 1 igual a menos 2k. 1 mais 2 dá 3. Tudo isso sobre 3. Passo para o lado do lado. Quanto é que vai dar isso, hein? 3. Vai dar multiplicar Muito por bem. 3. 3 igual a menos 2k mais 3. E agora? 0 é o 3, né? Fica 0 igual a menos 2k. É multiplicar menos 1. Isso aí. Cadê o quanto? Ó? Cadê o 0? Tá vendo, meninas? Ele quer o valor de k. Cadê ali, ó? Por que foi que deu menos 5 o de vocês? É porque a gente fez diferente. Eu vi pelo menos isso aqui. Uma parte e na metade da conta acabou sendo diferente do de luz. Não sei se o de Luzineto foi igual ao meu, mas o resultado acabou dando igual no final. Eu coloquei assim. Pera, porque o cálculo tá meio bagunçado. Tá, pronto. Eu fiz primeiro G, o G normal. Aí depois eu coloquei, deixa eu ver aqui na tela do slide rapidinho. Eu coloquei, em vez do X, eu coloquei o G. E aí eu fiz normal. Aí deu menos 6x mais 1. E aí eu. Pronto, Clarinha, foi eu fiz a inversa. A segunda forma que eu fiz. Eu fiz inversa. E aí depois eu igualei a 1 e deu menos 5. Tá vendo? Eu tinha me enrolado toda aqui, porque é um cálculo muito perdido aqui, muito complicado. Muito bem. Meninas, essa aí foi a segunda forma. Por isso que eu anulei, tá vendo? Porque quando eu fiz a primeira vez, eu havia encontrado o mesmo número que vocês. Foi menos 5, não foi? A resposta? Menos 5. Foi? Sim. Letra D. Aí na segunda vez que eu fiz, eu encontrei 0. O F e depois inverti. No final só inverti. Entendi. E tá aí, vendo? Ó, nós tínhamos duas respostas. Pronto, podia ser assim também, meninos. Aí, como a questão a gente encontrou uma fragilidade nela, aí por isso que eu anulei. Por quê? Porque haveriam pessoas que iriam encontrar 0. Aí, se eu corrigisse, a pessoa poderia dizer que estava errada. A mesma coisa vocês. Tá certo? Não, Deneb, eu não lembro, Deneb, se eu adaptei essa, se eu deixei ela na original. Depois eu posso dar uma olhada lá, viu? Mas, ó, pra gente ver, sabe que a gente encontrou duas respostas. Ok? Deixa eu passar aqui, ó. Gente, podemos seguir ou vocês querem responder mais outra? Me digam aí. Se precisar mais outra, vocês me falam, tá? Ou está tudo ok? Tudo ok até agora. Né? Bora pra gente trabalhar um pouquinho de função afim, rapidinho. Só vou trabalhar com vocês função afim e já libero. Combinado? Até 8h15 só hoje. 8h15 bem certinho eu já libero, ok? Prometo, tá? Hoje, por ser feriado, né? Aí eu vou dar vou fazer uma bondade para vocês. Eu sou uma pessoa muito boa, cara. Sou uma pessoa muito caridosa. Entendeu? Sou muito caridosa. Bora lá, função afim? Quem gosta de função afim? Todo mundo, né? Quem não gosta de função afim, cara? Função afim é um amor. A função afim é a função de que grau mesmo? Primeiro. Isso aí, primeiro grau. Vamos lá. Povo lindo. Função afim
nós temos aqui... Por que a gente não funciona assim? Porque ela vai se comportar de uma forma padrão. Aí, amores, olha só. Nós temos nessa função afim uma coisa chamada lei de formação. Ó, lei de formação. Formação. Tá? Agora, aqui, a galera que vai prestar Enem, de fato, tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque a incidência é altíssima, tá certo? É um dos assuntos que mais caem, os assuntos mais cobrados. E tem um peso muito alto, tá? Então, o TRI é altíssimo. Então, atenção, quem tá com sono, dá uns 3 pulinhos para dar uma despertada, porque essa parte aqui é de extrema importância. Ô, gente, a função afim, ela tem a seguinte lei de formação. O que é a lei de formação, professor? É a cara de uma função, tá certo? É a expressão algébrica que vai caracterizar aquele tipo de função. É o que vai dar a característica a ela, tá certo? Então, a gente escala a lei de formação é essa daqui. Y é igual a x mais b, tá certo? Formalmente, nós dizemos que a função afim é uma função bijetora que tem a seguinte carinha, olha só. Ela é uma função de f, uma função f que vai dos reais para os reais, tá certo? Porque nós dizemos que é uma função bijetora. Ou seja, sendo uma função bijetora, é porque a função afim, ela vai admitir inversa. Olha que interessante. Tá vendo? Toda função afim, ela admite uma inversa. Tá vendo? Porque ela é uma função que nós podemos encontrar a sua simétrica. Tá certo? É uma das funções, inclusive, mais importantes. O DNB, no nosso dia a dia, cara, é a função que mais se aplica. Então, quando você vai abastecer um veículo, você está usando função afim. Quando você vai, sei lá, determinar uma... Sei lá, pronto. Dados de tabelas que a gente está acostumado a analisar, aquilo ali também é função afim. Tudo que tem essa característica de ser linear, a gente diz que é uma função afim, função do primeiro grau. Tá certo? Então, a lei de formação é essa. Né? Oi? Ela é sempre uma objetora, né? Isso, muito bem, ela é sempre uma objetora. Aí é a função de R em R, ou seja, vai dos reais e para nos reais. Tá certo? E Função do tipo, primeiro grau. acaba assim com uma pro. Eita, esqueci a palavra agora. Qual será que eu Não é lembraria? igual, digo. Certo, ok. E tem mesmo muita questão sobre lucro, viu? Muito. Aí a gente usa a função afim. Ô, gente, puxa a setinha. Vocês estão vendo esse cara que tá aqui? O Azinho que tá... Ó, o Azinho é quem acompanha o X. A esse cara aqui nós damos o nome de coeficiente angular. Tá certo? Ele vai dizer o quê, professor? Ele vai dizer para a gente o quão caído ou levantado vai estar o gráfico dela. Então, vejam só, eu posso ter uma função assim, tá vendo? Ela tem este ângulo que está aqui. Esse ângulo é justamente o coeficiente angular. Mas eu posso ter, por exemplo, uma função em que, ó, você tem isso daqui, ó, tá vendo? O ângulo dela é bem mais fechadinho, tá vendo? Posso ter uma outra que está assim, ou seja, ainda mais fechado, e assim por diante. Quem determina, gente, essa angulação é esse coeficiente que está aqui, tá certo? Além disso, esse coeficiente angular também vai classificar essa função em dois tipos. Porque toda função afim, ela pode ser crescente e ela pode ser decrescente, ó. Pode ser crescente e pode ser decrescente. Deixa eu tentar fazer aqui o mais bonito possível. Decrescente. Tá vendo? E aí tudo isso vai depender do valor, ou melhor, do sinal desse coeficiente angular. Quando é uma função afim, ela é crescente. Quando o A for maior que zero, ou seja, for um número positivo. Se o A for um número negativo, ou seja, menor que zero, nós dizemos que aquela função ela é decrescente. Daqui a pouco a gente vê a cara do gráfico, o gráfico também é de extrema importância, tá certo? Depois de fazermos isso daqui, de estudarmos isso, no caso do coeficiente angular, veremos o Bzinho, que é o termo independente, que a gente pode chamar de coeficiente linear. O que é que ele vai falar para a gente, professor? Onde esta função vai interceptar no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, aqui, ó, exatamente nesse ponto é o B. Tá certo?
Esse coeficiente angular vai dizer isso. A intersecção dele no eixo vertical. Ok, né? Até agora? Diz aí se eu falei muito rápido, se está bem para entender até agora. Aline? Ah. Tudo? Tá ok? Cauã, ok? Tá sim, tá tudo sim. Ok. Mari? Cauã tá ok também, Cauã? Deneb também? Sim. Pronto, foi. Show. Deixa eu ver quem mais. Olha, a Aline Araújo também disse que sim, ó, de boa, de boa, de boa. A Ellen também tá de boa. Catarina. Fernanda. Tudo Diz ok, aí. Fabrício. Ok, né? Pronto. Expressar, vocês me falam que eu repito, tá? Porque eu acabo falando mais rápido assim, gente, porque vocês aqui têm mais facilidade, né? Então eu corro, tá certo? Mas vamos lá agora. A gente estudar o gráfico dessa função. Porque, gente, assim, o gráfico é de extrema importância, tá certo? O Enem, inclusive, é assim, a coisa mais importante que tem. Aqui não pode sair daqui sem entender o gráfico, não, tá? De uma função assim. Ô, gente, em todo gráfico, nós temos um eixo que nós chamamos de X e outro eixo que nós chamamos de Y. Anote no resumo de vocês. O X, nós dizemos que é o das abscissas. Eita, eu não lembro como é que escreve o nome abscissas. Vou botar assim, ó. Abscissas. Enquanto do Y são as ordenadas. Ordenadas. Fechou? Então tem abscissas e tem as ordenadas. A função afim, ela também é chamada de função linear. E ela é uma função linear porque o gráfico é sempre uma reta. Então, Fernanda, a partir de agora, quando tu vê um gráfico, ele for uma reta assim, ó, você sabe que aquele gráfico ali é uma função do primeiro gráfico, função afim. E ela é representada por essa deformação. Tá vendo aqui? Y é igual a x mais b. Aqui, Fernando, ó, onde esta função está tocando no eixo y, a gente diz que é o coeficiente linear. Tá vendo? Tá aqui é o bzinho. Fechou? E neste ponto que está aqui, nós dizemos que é a raiz dessa função, que eu vou chamar de R. Tá certo? É a raiz dela. E aí, vou botar a leizinha de formação aqui. Ó. Y igual a x. B. Tá vendo? Fabrício, Oi. aí, tipo, nesses exemplos de gráfico aí, para ser crescente assim, um X sempre tem que ser positivo, né? Isso, muito bem. Ó, que é o Azinho, coeficiente angular. Por exemplo, Cauã, ó, se eu tivesse aqui o gráfico de 2x mais 5, ou o valor de A aqui, ou o valor de A, o A é 2. O A sendo 2 é porque o A é maior que 0, isso já é positivo. Então, ela é crescente, tá vendo? Se você for perceber, para estudar o gráfico, é só fazer assim. Pega uma caneta ou um pincel, bota na bunda desse gráfico, ou seja, onde ela sempre vai começar na esquerda. A bunda da função fica na esquerda, tá vendo aqui? E aí você segue a linha e você vê o que está acontecendo com o pincel. O pincel, nesse caso, está subindo. Então, se está subindo é porque a função ela é crescente. Agora, se você tivesse assim, ó, um caso desse jeito, ó, deixa eu botar aqui, x, x, y. E vou botar assim, ó. Tá vendo? Aqui ele está tocando no eixo y é quem? No caso decrescente aí, né? Isso, muito bem. Aí, ó, vai se decrescendo. O que está acontecendo? O pincel caiu, tá vendo? Certinho? Desde essa raiz aqui, ela vai representar onde é que este gráfico está batendo no zero do y, ou seja, é onde a função inteira, essa função inteira, a x mais b, corresponde a zero. Tá vendo? Vai ser justamente esse ponto aqui. Tá certo? Além de ser o ponto de intersecção da função com o eixo das abscissas, que é o eixo x, ainda é exatamente no ponto em que as ordenadas, ou seja, o y é igual a zero. Tá certo? Então, futuramente, quando eu pedir para vocês determinarem a raiz, é só vocês pegarem a função toda e igual a zero. Tá certo? Aí só quer que vai ser a famosa raiz. Ok? Até agora, tudo show, né? Todo mundo tá captando, né? As informações? Ou alguém ainda tá meio... Pronto. Se tiver meio assim, meio voando, só falar, viu? Deixa eu agora ensinar vocês a última coisa. Depois disso aqui eu já libero, prometo, viu? Vou ensinar vocês a determinar a lei de formação de uma função afim. Porque a gente não pode sair daqui sem vocês saberem fazer isso não, viu?
Ó, lei de formação. Depois disso, eu juro que eu libero vocês, ó. Lei de formação. Anotem isso aqui é de extrema importância, viu? Lei de formação. Pessoas, nós teremos 2 casos, tá? Oi, diga aí, quem tá levantando a mão? Ellen, diga aí, Ellen. Fabrício, consegue me ouvir? Consigo, perfeitamente. No exemplo ali, no 2x mais 5, não era para Certo. ela ser crescente, não? Ela é crescente. É porque aqui foi um caso à parte que eu botei, viu? Ah, tá bom. Ok? Aí aqui eu deixa eu botar, ó. Seguir. Crescente. Tá certo? E nessa funçãozinha aqui, decrescente. Decrescente. Ok? Valeu, viu? Vamos lá. Nós temos 2 casos. Ó, o primeiro caso, para determinar a lei de formação, é quando nós temos 2 pontos. Então, assim, a própria função vai me dar 2 pontos de cara. Por exemplo, a linha, ó, nós temos aqui 2 e 0 e 1 e 3, por exemplo. Como é que eu faço, professor, para determinar? Eu tenho 2 pontos, Fernanda, ó, tá vendo? Tenho 2 pontos. Aí eu tenho que identificar, nesse par ordenado, quem é o x, quem é o y. Nesse primeiro ponto, quem é o x? 2. 2. Muito bem. Quem é o y? 0. Muito bem, Zé. Aí, eu quero determinar a lei de formação? Então, tenho que botar aqui e escrever qual é a lei de formação genérica de uma função do primeiro grau. Qual é a formação de uma função do primeiro grau? Y igual a x mais b. Muito bem. O que é que nós iremos fazer? Substituir os 2 pontos aqui e encontrar um sistema de equação. Da seguinte forma, ó, primeiro eu vou fazer para o ponto 2 e 0, ou seja, esse ponto 2 e 0, onde tiver x na lei de formação eu coloco 2, onde tiver y eu coloco 0. Então vai ficar assim, ó, se liguem. 0 igual a vezes 2 mais b. Espelhando 2a mais b é igual a 0. Primeira equação. Faremos agora para o ponto 1 e 3. Eita, meu Deus, olha a letra. Agora sim. Tá vendo? Novamente, neste ponto aqui que eu estou apontando dele, quem será o x? 1. E o y? 3. Isso aí, muito bem. Aí eu vou jogar aqui, tá vendo? Ó? 3 é igual a vezes 1 mais b. Portanto, espelhando. A mais b vale 3. Ó, agora aqui é um sistema de equação. Como é que eu resolvo isso, professor? Venho na equação mais simples. A equação mais simples é a segunda, que está sozinha. Vou isolar qualquer uma dessas incógnitas. Isolar e deixar só ela de um lado da igualdade. Vou isolar o b. Deixando o b de um lado da igualdade, o a está positivo, passa como para o outro lado? Negativo. Muito bem. Então, ó, eu estou dizendo que o b vale 3 menos a. Então, com este b, eu vou substituir aqui. Ó. Substituindo, ficaremos com 2a mais o valor de b. Ó, o b quem é? 3 menos a igual a 0. Agora, eu só opero esse sistema. Tá vendo aqui, Denver? Tá vendo aqui, Catarina? Ó, Fernanda, 2a menos a. Sobra a. Mais 3 igual a 0. Deixando o a de um lado da igualdade, o 3 passa como? Menos 3. Muito bem. Olha o valor do A. Eu tenho o valor do A, agora para encontrar o B é muito fácil, porque é só jogar aqui, ó. B é 3 menos 3. Tá vendo? B só pode ser 3 menos com menos mais 3 mais 3 dá 6. Olha o valor de A, o valor de B. Agora, para finalizar, eu só substituo ali, ó, y é o A, que dá menos 3, x mais o B, que vale 6. Determinamos a lei de formação da função que passa por esses 2 pontos. Fácil ou difícil, gente? É, fácil. Vamos ver. Fácil. Só é meio trabalhoso, né? Meio trabalhosinho. Mas vamos ver aqui quando nós temos o gráfico agora, ó. Eu vou passar um monte de questões para vocês fazerem. Já tem lá, na verdade. Muitas questões para vocês irem se divertindo lá.
certo? Aí, isso aqui só aprende se praticar muito, viu? Eu vou saber quem está fazendo as questões na próxima aula, quando eu fizer as perguntas e vocês estarem respondendo uma em cima da outra, tá certo? Fernanda, teve uma questão? Foi, Fernanda, teve uma questão assim, na primeira. Já botei, que tinha que fazer a substituição, que era para encontrar a informação. Ó, ei, Fernanda fez a lista mesmo, ó. Massa, velho. Bora agora, ó. Segundo caso, eu gosto quando eu vejo assim, que vocês comentam, ó. Fernanda comentou, sinal de que ela realmente fez, porque teve uma questão mesmo na primeira lista e precisava encontrar a lei de formação. Massa, Fernanda, muito bem, viu? Agora, gente, vamos determinar quando nós tivermos o gráfico. Depois da assinatura eu já libero, tá? Prometo a vocês. Gente, o gráfico, eu tenho isso daqui, ó. X, Y, e eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Esse cara tá aqui. Aí eu vou dizer, ó, que este ponto tá aqui. É ponto 2 e 4, por exemplo. E aqui eu vou dizer que é o ponto 3 e 5. Pode ser isso daqui. Tranquilo. Ô, gente, olha só. Tá? E eu vou botar também esse caso aqui, ó. Não, pode ser só 2 pontos mesmo, tá? Vou botar isso aqui. 4 e 6. Pronto. Pessoas, quando nós temos aqui o gráfico da função e nós queremos determinar a sua lei de formação, no gráfico nós temos que separar no mínimo 2 pontos. Então, olha só, os pontos que eu vou escolher. Eu vou escolher esse ponto e esse ponto. Para isso, eu preciso determinar quais são as coordenadas dele. Ou seja, quem é o x e quem é o y. Quais são as coordenadas desse ponto que eu estou com o dedo em cima? 4. 2 e Muito bem. 4. 2 e 4, muito bem. E do segundo aqui que eu estou em cima? 3, 3 5. e 5. Muito bem. Aí o passo a passo é o mesmo daqui, ó, tá vendo? Substituo na lei de formação. Y é igual a x mais b, e agora substituo. Onde tem x, coloco 2. Onde tem y, coloco 4. Vai ficar 4 igual a 2a mais b. Portanto, 2a mais b é igual a 4. Mesma coisa aqui, ó. Se liguem. 5 é igual a 3a mais b. 3a mais b é igual a 5. Vem em qualquer uma delas, não importa qual. E isolo, por exemplo, o b. Professor, aí Fernanda quer isolar o a. Pode também. Só que eu gosto de, né, isolar o b, porque o b é o termo independente. Aí fica assim, ó, b igual a 5 menos 3a. Este valor de b, presta atenção, o valor de b substitui aqui dentro. 2a mais 5 menos 3a igual a 4. Vou fazer. Gente, quanto é que é 2a menos 3a? Menos A. Muito bem, menos a. Menos 5 igual a 4. Menos a só pode ser menos 1, não é isso? Porque o 5 está positivo, passa negativo. 4 menos 5 menos 1. Então, o a, invertido, já multiplicando por menos 1, fica 1 positivo. Esse é o valor do a. Para responder o b, mais simples ainda. Ó, só substituo 5 menos 3 vezes o a, que é o 1. Olha, o b dá 5 menos 3, 2. Olha, o valor de a, o valor do b, só substitui de novo na função. Então, fica o a é x mais o valor do b, que é 2. Aqui. Fácil ou difícil? Fácil. Ô, Fá, Oh, mas no caso, o B eu poderia ter pego direto ali do gráfico, já que ele está batendo no eixo X, ou não? poderia, questão de se você tivesse aqui, ó, o valor. Tá vendo? Se ele der o Sim, valor, eu posso sim. já botar como B, não é isso? Pode sim, viu? Se você tiver aqui, ó, já pode botar direto. Certo. Tá certo? Fica até mais rápido de fazer mesmo. Ok? Gente, por hoje é só, tá? Vou liberar vocês. Na dúvida, pelo amor de Deus, me procurem. Não deixe de me procurar. Quem não fez as questões,